está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguiu chegar até Jesus por causa da multidão. Abriram então no teto um lugar bem acima de onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse aos paralíticos: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei estavam ali sentados e refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados, e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Hoje nós estamos mais uma vez assistindo no Evangelho uma grande manifestação de fé das pessoas. E esse Evangelho, ele faz com que Jesus retorne a Cafarnaum, onde Jesus, logo depois que nós celebramos a Epifania, ele foi até Cafarnaum e curou a sogra de Pedro. E ali, naquela cura da sogra de Pedro, muitas pessoas ficaram sabendo do que Jesus tinha feito, do feito miraculoso de Jesus. Por isso que quando Jesus volta a Cafarnaum, como diz no início do Evangelho, alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. As pessoas se aglomeram, elas vão até Jesus e querem dessa vez estar mais próximo ainda de Jesus. E diz o Evangelho que ali tinha tanta gente e ele anunciava a palavra. Veja, a cura ela é precedida pela palavra, porque o próprio São Paulo vai dizer que como crerão se não houver quem pregue? A palavra de Deus ela prepara a pessoa para a cura. Então Jesus, ele não chegava ali, ele não chegou em Cafarnaum, como não chega em nenhum dos outros lugares, e vai logo curando. Primeiro, ele provoca a fé das pessoas. E uma das armas mais eficazes para que as pessoas sejam curadas e tenham uma experiência, assim, podemos dizer, uma experiência mais viva, até encarnada, no seu próprio corpo, é através da palavra. A palavra de Deus, ela precede a cura. A nossa missão aqui não é à toa de sair evangelizando, ide por todo mundo, diz o próprio evangelista São Marcos, capítulo 16, e pregar o evangelho a toda criatura, porque
através da pregação da palavra, através do conhecimento da palavra, através da experiência, do contar a palavra, as pessoas elas se abrem à vontade de Deus e Deus então age na cura. Nem todos serão curados, mas as pessoas elas ficam mais abertas a essa ação divina, da cura divina. Então, aqui Jesus volta ao mesmo lugar onde ele havia curado a sogra de Pedro e as pessoas se aglomeram para escutar Jesus. Veja, para escutar Jesus, não somente para ser curado. É claro que sabendo da cura da sogra de Pedro, eles têm ali uma esperança, mas Jesus, ele aproveita para ensinar, para evangelizar, para pregar. Se houver a cura ou não, isso já é outra coisa, outro fator. Mas eu queria trabalhar um pouquinho a enfermidade, a questão da enfermidade, né? E ao mesmo tempo a questão da fé. Hoje a gente olha para esse evangelho, a gente participa. Sempre quando eu leio esse evangelho, eu fico imaginando uma cena e eu entro lá na cena, sabe? Ela parece cômica, parece engraçada, porque os amigos do paralítico querem que o paralítico chegue mais próximo de Jesus possível e não encontram nenhum espaço, nenhum lugar para que eles consigam isso. Então eles têm a ideia. E não é engraçado imaginar a gente se posicionar e ir lá naquela cena? Então eles pegam, tiram os telhados, colocam uma corda e vão abaixando o paralítico, né? E a maca e a cama, ela aparece diante de Jesus. Então é uma cena cômica, engraçada, mas ao mesmo tempo é uma manifestação de fé. Manifestação de fé de quem? Dos amigos. Não era uma vontade própria do paralítico. Sabe, gente? Aqui a gente entra na questão da intercessão. Nem sempre a pessoa que está enferma, comedida, ela tem a fé, a mesma fé que os outros. Alguns chegam até a dizer assim: não precisa rezar para me curar, não, né? Deus sabe o que faz. Às vezes nem o paralítico ou a pessoa comedida, ela pede a cura. Mas nós que estamos ao redor, nós insistimos, queremos muito. Queremos a cura, queremos que a pessoa viva. E aqui a gente vê uma manifestação de fé dos amigos e uma manifestação de ousadia e ao mesmo tempo de criatividade. E aí nós entramos no mundo de hoje. São dois fatores que a fé hoje ela precisa contar com a ousadia e a criatividade para evangelizar, né? E para curar as pessoas que estão acometidas de uma doença muito pior do que a paralisia, muito pior do que a doença que afeta o corpo, do que uma lepra, muito pior. Mesmo que todas essas coisas que eu estou citando, lepra, paralisia, são coisas chocantes, mas a fé, a manifestação da fé, através da criatividade e da ousadia, elas hoje precisam ser usadas. Por quê? Porque as pessoas estão com a doença, aquela doença pior de todas, que é a doença do pecado. Pecado que mancha a alma, pecado que apodrece a alma, que afasta de Deus e condena para o mal, condena para o inferno. Então, essa criatividade, hoje em dia, ela precisa nos acompanhar. Essa ousadia precisa fazer parte de nós, assim como daqueles quatro amigos. Porque Jesus podia curar aquele homem, depois uma vez na frente de Jesus podia curar aquele homem e estalar de dedo, podia piscar os olhos, ele podia pensar que aquele homem podia sair saltitando. Não, mas Jesus, ele percebe que por detrás daquela paralisia tem algo tão pior, que ele se faz no direito de perder algum tempo, perder entre aspas,
dizendo para ele: os teus pecados estão perdoados. Né? Porque todo mundo, aquela multidão olhando para aquele paralítico, eles tinham a nítida visão clara de que o problema era um só. Mas Jesus, ele sabe que não era um só o problema. Então, eu quase, depois de algum tempo lidando com enfermidade da minha mãe e outras de pessoas da comunidade, vendo, rezando, eu tenho a certeza, eu nem vou dizer a quase certeza, de que o pecado e a doença, o pecado e a enfermidade caminham juntos. Caminham bastante juntos. E que um provoca o outro, um até piora o outro. Sabe? A gente fala um tanto de imunidade. Então a pessoa está muito ruim porque a imunidade está ruim. Nós podemos dizer que se a pessoa não estiver em dia com a sua imunidade espiritual, vai atingir o corpo, sabe? Vai atingir. As pessoas hoje, elas estão sofrendo de um mal tão grande, quando elas se afastam de Deus, né, e não vivem na graça, vivem no pecado, até confusão mental existe, sabe? A autoculpa, isso vai afetando o corpo, vai definhando o corpo também. E Jesus olha para esse homem e fala: os teus pecados estão perdoados. Porque as duas coisas estão intimamente ligadas. Estão juntos, caminhando mesmo juntos. E aqui Jesus, ele pega esse paralítico e não usa como exemplo, mas Jesus pega o paralítico e aproveita e fala para as pessoas, né, que os pecados podem paralisar um ser humano. Mas a enfermidade, gente, nós não podemos olhar para a enfermidade como uma punição. A enfermidade, ela faz parte. Hoje eu consigo compreender isso, sabe? E nós temos que saber lidar com isso, porque qualquer um de nós, de comunidade, que está vivendo em comunidade, porque nós também não podemos definir depois: está doente porque estava cheio de pecado. Porque a enfermidade também, ela não pode ser olhada como punição. Eu vejo que a enfermidade, ela pode ser olhada como parte do mistério da salvação. E a enfermidade, ela é tão benéfica. É estranho a gente falar disso, né? Nós estamos falando como uma enfermidade boa, olha só. Mas a enfermidade chega a ser tão benéfica e fazer tanto parte do mistério da salvação, que ela não salva somente a pessoa que está sofrendo nela em si própria a doença, mas quem está ao redor. Veja, uma enfermidade, ela pode atingir, sensibilizar, fazer pensar, fazer voltar para Deus aqueles que estão ao redor do enfermo. Eu falo isso por causa do que vocês viram naquela missa lá, onde no aniversário da minha mãe, onde meu pai se ajoelhou. Então, já é um começo, um início. Então, veja, enfermidade, ela faz parte também do mistério, desse mistério divino, mistério da encarnação, mistério da salvação. Dessa forma, a gente consegue lidar melhor com a enfermidade. Teus pecados estão perdoados. E é um remédio. Quando nós ouvimos isso do sacerdote, é um remédio que a gente engole e vai agindo de dentro para fora. Né? Não é à toa que a gente fala assim: estou aliviado. É um remédio que a gente toma e vai agindo no semblante, o semblante muda. Né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.